episódio do podcast Área a Área. Nós vamos falar hoje de um assunto que foi sugerido pelo Adiel Reis. Acho que ele quer xingar algum dirigente em especial. E nós estamos aqui para falar sobre a gestão e sobre os dirigentes brasileiros, né? Secar aqui a gestão dos clubes brasileiros. A gente não é especialista em gestão, no seu caso que é economista, então ele entende um pouco ali dessas questões, mas eu e o Adiel aqui, como grandes palpiteiros e como completos idiotas que se metem a falar sobre tudo, igual você no Twitter, nós estamos aqui para comentar um pouco sobre esse modus operandi da gestão brasileira e sobre os dirigentes que muitas vezes acabam colocando tudo a perder em busca de conquistas e glórias. Tudo bem, Adiel Reis? Como é que você está? Você sugeriu o tema, eu imagino que você tem alguém em mente aí para criticar ferrenhamente hoje. Cara, pior que não. Talvez de longe, assim, uma miragem, um espantalho, talvez eu tenha na minha frente. Mas tudo bem, Estevão Barros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você querido ouvinte ou assistinte. Eu gosto de inventar palavras, podcast área. Bom dia, boa tarde, Cássio Ângelo. Cara, o episódio maravilhoso, episódio vai dissecar as questões dos clubes brasileiros e talvez internacionais também. Eu não vou pegar no pé de ninguém, não. Até porque jamais quando esse canal foi criado. Não. Exatamente. A gente sabe muito bem que você é uma pessoa muito razoável e não gosta de perseguir ninguém. A gente pode acompanhar o seu trabalho aí desde que o canal começou. Cássio Ângelo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Salve família. Vou ver se esse cordão pega aí pra um podcast. Boa. Gostou? Legalzinho, né? Agora é exatamente o horário que você está assistindo o podcast. Meu fraterno abraço a você. Tudo bem, Adiel? Tudo bem? Mais uma vez, satisfação estar na companhia dos amigos para um podcast e área. Bom, muito se tem discutido aí, principalmente depois desse... Parece uma redação do Enem, cara. Exatamente. Muito se tem discutido acerca. Eu tenho um pouco essa coisa da redação do Enem. Parece que eu tô sempre sendo avaliado por alguém do MEC. Mas o fato é que nos últimos anos, né, os dirigentes têm ganhado aí cada vez mais os holofotes no futebol brasileiro, têm participado cada vez mais aí de entrevistas do dia a dia do clube. E recentemente a gente teve aí o título do São Paulo na Copa do Brasil, que é a competição que mais paga no futebol brasileiro, e eu vi muitas manchetes aí dizendo que o São Paulo voltou e que era uma ótima oportunidade para o time se recolocar de novo nos trilhos e tudo mais, uma vez que o clube ganhou aí uma grande premiação. Agora, é interessante porque o movimento que a diretoria fez vai um pouco na contramão do que havia sido proposto pelos dirigentes quando assumiram, né, de que seriam uma coisa mais austera e que seria uma diretoria, um projeto para pagar as dívidas e depois, a longo prazo, o time começar assim ter investimentos no futebol. Nós estamos aí no último ano desse primeiro mandato do Casares, é provável que ele vá se reeleger. E ele deu um all-in aí, como o próprio Belmonte falou, ao trazer Rames e Lucas Moura. E imagino eu, Adiel, que pro ano que vem você não traz esses caras, você não vai montar um time merda para poder desperdiçar esses caras. Então, acho que não só o São Paulo, mas até que ponto é válido, no caso do São Paulo deu certo, mas podia dar muito errado. Até que ponto é válido você abrir mão desse planejamento financeiro e talvez até endividar o clube para ser campeão? Cara, é uma questão delicada porque Estevão Barros. Vou começar com uma frase. Títulos mais caros crise em clubes brasileiros. Entendeu? Então, eu acho que talvez pensando politicamente para esses gestores, nossa, falei tão bonito, Castelo, o nível hoje tá alto, hein? Começamos. Vamos ver até onde vai durar.
Calma, não sei do episódio. Calma. Mas eu acho assim, na real, é que politicamente os caras querem entregar títulos, querem ficar marcados na história do clube por ter conquistado Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Paulista, Copa Kaiser. Então são títulos importantes no cenário nacional. E querendo ou não, a Copa do Brasil, como você bem disse, é a que mais paga. O jogo do Casares é interessante. É um retorno de história e um retorno financeiro. Então ele deu all-in, foi lá. Rames Rodrigues, Lucas Moura foi muito mais decisivo, claramente a gente viu isso, que ele chegou e mudou de patamar. Mas também tem um principal erro aí, que a gente já pode começar a conversar. Alexandre Pato, que veio como grife e já foi praticamente dispensado do projeto do Dorival Júnior. Então, sim, conquistou o título, a Copa do Brasil, ok. O título que a torcida queria, foi inédito, beleza, marcou a história. Só que agora vai planejar toda a temporada de 2024 em cima da Libertadores, que já tem uma vaga na fase de grupo, vai ter que enxugar a folha salarial, ou seja, alguns jogadores vão embora. Então, Estevão Barros, até que vale tudo para conquistar o título. Eu acho que se você conseguir projetar a temporada seguinte de uma maneira razoável, vale o investimento. Agora, se você arriscar tudo mesmo, sem a certeza de que na temporada seguinte, mesmo perdendo aquele título, você vai conseguir controlar as finanças, eu acho que é um risco muito grande. Muitas equipes lançam mão de controle financeiro para contratar craques, jogadores de renome, perdem a temporada, e aí no ano seguinte vem a crise. Não vou citar nomes ainda, mas o dono do galinheiro já está passando situações como essa. Pois é, inclusive, você citou o dono do galinheiro aí, e o rival dele também passou por uma situação muito parecida, né? Há anos atrás, está pagando essa conta agora. Anos atrás. O clube teve que ser... Anos atrás, não estão muitos anos, né? Tipo, estamos falando de 2018, 2019, que foi quando o rebaixamento do Cruzeiro aconteceu. Cara, mas se me permite, o Cruzeiro não tem o que se avaliar de gestão esportiva, não, cara. O que fizeram com o Cruzeiro realmente foi um assalto. Sim, até por isso, Cássio, é que a gente entra nessa, né? Porque ali foi claramente uma questão de roubo, né? De questões policiais. É a justiça, né? Não é a gente aqui. O clube bom te falar. Sim, o clube chegou a ter polícia na porta do clube, umas questões pesadas lá, mas veio nessa linha, né? O Itair lembra do grande negócio do Itair Machado? Vendeu o Rodriguinho, vendeu a Arrascaeta e trazer o Rodriguinho, que era um jogador muito mais efetivo aí. E uma alcatradia, né? Isso, cara. E essas e outras aí peripécias aprontadas pela diretoria na promessa de que seriam campeões e um grande elenco. E aí terminou com Fala Zezé, a gente quer receber aí e tal. Então esse modus operandi dos dirigentes brasileiros também é que complica bastante, né? Sim, eu estava até relembrando aqui, tem uma questão também esportiva do Cruzeiro, que foi feito renovações com jogadores de altos salários e alta idade. Se não me engano, Estevão Barros, o Fred chegou a ser um dos jogadores mais bem pagos do país. Sim. A camisa do Cruzeiro, quando ele troca o Galo pelo Cruzeiro. E aí foram feitas renovações, por exemplo, com Edilson, Dedé, o Bruno Rodrigo, o Fred... Thiago Neves, o próprio Fábio. Sim. Fábio, se eu não me engano, quando o Cruzeiro cai para a segunda divisão, parece que o Fábio abre mão de alguns prêmios. Isso até depois que o Ronaldo assume. Foi uma crítica feita, porque não renovou com o Fábio, já que ele tinha aberto mão de muita coisa para ficar no Cruzeiro. E uma questão interessante que eu lembro acho que entrevista do Belletti ou do Ricardo Rocha, que quando chega o Ronaldo no Cruzeiro, a primeira coisa que ele faz é demitir o Luxemburgo e mais algum outro jogador que jogou com ele no Tetra, que era diretor de futebol. Simplesmente o Ronaldo falou que era caro demais para uma Série B. Então, essa questão que você falou, chama
Cruzeiro é o melhor exemplo disso. Muitas vezes mira-se numa grife, mas o retorno esportivo é pequeno. Agora, no caso do São Paulo, o Lucas Moura, a gente tem que observar que foi como a gente gosta de chamar economistas, uma oportunidade de mercado. Claramente um jogador ainda jovem, se eu não me engano, 30 anos, 31 sim. anos, jogando na Premier League, mesmo o campeonato mais competitivo do mundo, e aí não fazia parte do plano do Tottenham, e você consegue trazer ele por empréstimo, você tem um retorno tanto na marca São Paulo Futebol Clube, quanto um retorno técnico. É isso que muitas vezes o dirigente não olha. O que vai render, primeiramente, num retorno técnico, e depois num retorno de mídia, valorização da marca, trazer o torcedor para o estádio. Tudo isso envolve a administração esportiva, coisas que não foram observadas no Cruzeiro e que o São Paulo aproveitou uma ótima oportunidade de negócio, porque deu para ver que o Lucas é São Paulino. Eu tô na dúvida. É uma questão. E um outro time que fez um movimento parecido também foi o Corinthians, né? Que trouxe aí Matias Rojas e também vinha, aliás, no começo do ano, né? Quando fez aquela venda com aquele negócio de russo lá com o Zenit, vendeu metade do clube para ficar com o Yuri Alberto. Dá para enxergar isso como um movimento também de alguém que quer ser campeão, né? Até um pouco atrás, se a gente olhar outras movimentações aí, embora o detalhe, né? A gente tá falando isso, o Cássio até deu risada, porque o Yuri Alberto vem numa fase tenebrosa, mas naquele momento a discussão era, se o Corinthians não manter o Yuri Alberto, a temporada vai ser um fiasco. Talvez hoje a gente possa olhar e falar, era melhor ter vendido o Yuri Alberto, que talvez a temporada fosse melhor. Mas naquele volta momento... Mantuan, né? Volta Mantuan, volta Robert Renan. Naquele momento, essa era a discussão, né? Porque ele vinha de um final de temporada de 2022 muito bom e acabou não mantendo o nível. Mas é um movimento nesse sentido, Adiel Reis. E aí fica a questão, né? Pode ainda conquistar o título da Sul-Americana. Isso ou não. Já pode até ser eliminado no momento em que a gente soltar isso aqui, já teremos a definição. Mas... Você já sabe e a gente não, né? O Duílio era um cara que também veio nessa linha de não, nós vamos... arrumar as contas do clube e não sei o que lá, um discurso que tá muito comum e daqui a pouco a gente vai entrar no centro, no epicentro de todo esse discurso, mas de repente foda-se tudo isso aí, eu quero ganhar, até porque ele pode ser o primeiro presidente sem títulos da história do Corinthians desde 1987, se não me engano, que foi o último presidente que não conquistou nenhum título pelo Corinthians. Então acho que bateu o desespero, não sabe se vai fazer ano de eleição, como o Cássio falou, não sabe se ele vai fazer o sucessor, o André Negão aí, que comprou contas do Twitter e esqueceu de apagar os tweets antigos, pode não ser reeleito aí, tem toda essa discussão em cima de Duílio Monteiro Alves. Cara, é o seguinte, a questão do Duílio é que, só para falar sobre os títulos, ele vai querer colocar na história dele, Estevão Barros, que com o futebol feminino ele levou o Corinthians à hegemonia do Campeonato Brasileiro, entendeu? Ele vai colocar isso na conta dele. Mas não por mérito dele, né? Vamos ser bem sinceros não, claro aqui. que não, mas quando você falou que ele vai ficar sem títulos, ele vai colocar no currículo dele que o Corinthians dominou o futebol feminino na gestão dele, entendeu? Alguma coisa esse cara vai querer tirar de proveito dessa história toda. A verdade é que o Duílio não soube gerir o Corinthians, entendeu? Cara, olha só, o Andrei Sanches, que para mim, até então, era o pior presidente da história do clube, conseguiu fazer o Corinthians conquistar títulos, conseguiu fazer o Corinthians contratar bons jogadores, montar bons elencos. O Duílio, ele criou um termo que até então eu não conhecia, chamado engenharia financeira, que quer dizer o quê? Vender metade do time para trazer o Yuri Alberto. Porra, tudo bem, o Yuri Alberto estava numa boa fase, era o principal centroavante do Corinthians, mas o time, ele estava precisando de outros jogadores. À época,
eu concordei aqui, vale a pena o investimento com o Yuri Alberto, eu acho que faz sentido, mas é muito arriscado você quase, 4 ou 5 jogadores, depois foi mais o Duqueiroz também, eu acho que foi um all-in diferente do Júlio Casares muito grande, entendeu? Porque agora o Corinthians não tem peças de reposição. Ele foi um all-lost, né? Nossa, foi absurdo, cara. Isso foi absurdo, isso aí o que ele fez. Porque apostar tudo em um jogador, Estevão Barros, não é criar estrutura para qualquer treinador que viesse, sendo Fernando Lázaro, Silvinho, Carille, Tite, o que for, quem fosse. Eu acho que não ia conseguir fazer o time jogar em função do Yuri Alberto. Tanto que não aconteceu, entendeu? Elevaram demais o patamar do Yuri Alberto para esse time do Corinthians e esqueceram de montar uma base. Isso, para mim, é erro de gestão total. Não sei se o Cássio concorda comigo, mas já aconteceu em outros times também. Você tem um craque, mas você não proporciona pelo menos um time razoável para que ele possa jogar o futebol. Então, o Yuri Alberto não é um craque, longe disso. E o Duílio vendeu metade do time, montou um amontoado ali, um bando para jogar, e agora a bola bate no Yuri Alberto e volta. Falando da gestão dele, só para encerrar, ele vai terminar sem título, viu? Provavelmente não vai conquistar a Sul-Americana, eu acho que vai ser uma eliminação frustrante, mas eu já espero isso. Eu vou ficar surpreso se o Corinthians se classificar, porque sinceramente merece, viu? Sinceramente merece. O Duílio merece ficar toda essa gestão sem título para ele aprender que não se contrata treinador verificando engajamento nas redes sociais. Se contrata com base no trabalho e no currículo do cara, viu, Estevão Barros? Péssima a gestão do Duílio. Isso também é uma... Tapa na cara do Duílio, hein? Ele tá puto. Esse é uma Eu acho que ele não vai querer participar aqui, não. Não, também acho que não. Mas realmente não vai chamar ele, não. Talvez ele nem precise, né? Porque ele já não vai mais ser presidente, não vai mais ter relevância nenhuma dentro do futebol. Nunca teve. Então, enfim, eita, olha Vazou aí. Meu áudio. Que isso, Que isso, hein? Que isso, o cara tá puto. Agora, essa é uma outra questão que você citou, engajamento em rede social, é uma outra questão interessante, né? Porque as redes sociais estão cada vez mais presentes na vida de dirigentes. Tem torcedor de São Paulo, por exemplo, que chama o Júlio Casares de blogueirinho. Enfim, não é uma questão que acomete só o Duílio e os seus pares, mas a todo o futebol brasileiro ultimamente, que estão tendo que lidar com toda essa pressão do digital, e muitas vezes eles acabam tomando decisões baseadas no que o povo está dizendo, e aí a gente vai seguindo ali a maré para ficar de boa com todo mundo, um populismo barato, Cássio Ângelo, que acaba gerando muitas irresponsabilidades e levando os clubes aí para caminhos que não necessariamente eram aqueles que deveriam ser tomados, mas que por questões de reeleição, questões de ficar bem com a rapaziada, acabam prejudicando o clube. E só uma última ponta aí sobre o Duílio, já para o Cássio comentar também. Ele assinou o contrato com o Mano Menezes agora até 2025, sendo que a gestão dele se encerra no final desse ano. Ou seja, é um BO aí que quem vai ter que resolver é o próximo presidente, porque o Augusto Melo, que é da oposição, já declarou que o Mano Menezes não é o técnico dele e tem uma multa lá rescisória que obriga o Corinthians a pagar, em caso de rescisão do ano início de 2024, por exemplo, todos os salários do Mano até o final do contrato. Olha aí que belo exemplo, Cássio Ângelo, de gestão aí. Responsável. Vou bater palmas aqui pro Duílio. Parabéns. Bela aposta. Que isso, cara? Você tá um pouco exaltado, moço. Ele é o presidente do teu time que tá ferrando o teu time, pô. Mas ele tem experiência. Exato, ele tem experiência com presidentes ferrando o clube dele, entendeu? É por isso que eu estou com medo, Estevão Barros, que eu sei já o que vai acontecer se isso continuar, entendeu? Mas vai lá, cara. Agora, isso sempre teve, Estevão Barros. Primeiro, só para complementar o raciocínio, que belo exemplo de gestão e de democracia, né? Ele já está confiante que o André Negão vai ser eleito. Mas isso sempre teve no futebol, principalmente. Só que antes não tinha redes sociais, antes era esse negócio de torcida organizada. Muito representante de torcida organizada ganha cargo em clube,
ingresso facilitado. Alguns, inclusive, no Vasco da Gama, tinham até vaga no estacionamento de São Januário. Tudo isso para manter ali o seu certo quantitativo eleitoreiro. Agora, outra coisa que chama bastante atenção é esse amadorismo aí dos dirigentes que são levados, assim como a política, de 3 em 3 anos a fazer esse tipo de movimento, considerado, chamado e apelidado por muitos aí de movimento populista, para ficar bem com a rapaziada. Trouxe o Mano aí, que é uma lembrança boa para o torcedor do Corinthians, ou não, de repente. Confesso que eu não sou um profundo conhecedor da história do Esporte Clube Corinthians. E faz essas peripécias em ano de eleição para tentar se manter aí no poder, tentar manter a oposição. E esse tipo de exemplo vai ficando cada vez mais difícil a gente manter esse padrão aí de futebol associativo, porque os dirigentes muitas vezes são levados por emoção e não por um estudo técnico de viabilidade econômica, que muito são elaborados lá na Cássio Consultoria, Ângelo Consultoria, faz belos estudos de viabilidade econômica para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu time. Ângelo Consultoria é só procurar no Instagram. O Cássio falou um negócio bem bacana, Estevam, Ângelo Consultoria? Que não existe estudo técnico de viabilidade econômica para fazer qualquer contratação. O Duílio soltou uma declaração muito bacana, muito legal, muito de gestor, sabe? Ele falou o seguinte: eu assino vários cheques em branco e trago 5 jogadores de seleção, mas eu vou ferrar a gestão do próximo presidente. E aí, alguns meses depois, ele contrata o Mano Menezes com contrato até 2025, provando a tese dele, né? De que ele consegue ferrar a gestão do próximo presidente do Corinthians. Parabéns aí o Duílio, que é sensacional. Duílio Monteiro Alves. Duílio Monteiro Alves. Um outro ponto interessante da fala do Cássio também é justamente essa questão dos clubes associativos, né? Porque parece que cada vez mais esse modelo vai ficando inviável, visto que a politicagem muitas vezes toma conta dos clubes, da gestão dos clubes. Por exemplo, a gente não consegue citar hoje, sei lá, acho que uns 5 de cabeça, assim, 5 caras que são realmente profissionais do futebol e que trabalham na gestão de pelo menos aí algum clube da Série A. São pouquíssimos. Mesmo presidente do Fortaleza. Então, eu consigo elencar todos aqui de cabeça. Presidente do Fortaleza, me foge o nome agora. É o Marcelo Paes. E o Marcelo Paes, esse é profissional, inclusive profissional remunerado lá no Fortaleza. Sim. Faz um excelente trabalho. Foi inclusive sondado recentemente pela 777 para trabalhar no Vasco, mas ele declinou da oferta. Tem, claro, as SAFs, por questão lógica, todos os dirigentes lá são profissionais, já que tem um investidor, você tem Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Bahia. Tem o Red Bull Bragantino, que tem o Thiago Escuro. Mas Isso, que é uma empresa. Sim. Essa é uma empresa, não é uma SAF, é uma empresa. 6. E o Mário Celso Petralha, que tirando o jeito Petralha, a gente tem que tirar o chapéu, que eu acho que é o maior exemplo de gestão esportiva no Brasil. Então, mas tipo assim, esses caras todos são muito bons. 7, no universo de 20, Estevão Barros. Então, e no universo de 20, se a gente ampliar pra Série B aí mais 40, a coisa fica ainda mais estreita. Então, é muito pouco aí pro futebol brasileiro. Tipo, são pouquíssimos profissionais em termos de dirigente esportivo, que nem, por exemplo, sei lá, eu lembro do Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético, se não me engano, no Galo, tem o Rui Costa no São Paulo, teve o Felipe Ximenes um tempo atrás, mas assim, são só esses caras. E o Paulo Brax também, Cássio, se enquadra nesse perfil? Não. Mas enfim, são pouquíssimos, né? E aí esse modelo de clube associativo vai ficando cada vez mais inviável. A SAF seria uma boa solução para isso, Cassiano? E junto à SAF, uma outra questão também. Se no Brasil urge a necessidade também de ter um fair play financeiro. Cada que
também é uma questão que, né? Só que, enfim, levanta uma outra questão. Quem que vai aplicar esse fair play financeiro? A CBF? Porque na Europa, FIFA. Na Europa a gente vê que isso funciona, os caras levam a ferro e fogo, né? Tanto que o Milan teve uma temporada que abriu mão da Champions League para poder se enquadrar no fair play, passou 2 temporadas no Simples fora, Nacional. mas depois voltou, Cassiângelo. Piada de economista, cara. Agora, seria interessante, Estevão Barros, a gente pode olhar, a gente falou do Cruzeiro, mas a gente pode olhar aí para o vizinho dele, o Atlético Mineiro. Tem o Mecenas lá, dono da MRV, se eu não me engano são 3 R's, né? 4 R's. 4 R's, inclusive um é pai de um piloto de corrida, não lembro qual. É que ele passou rápido, a gente não conseguiu ver o nome dele. Exatamente, então é um bom piloto, né? Então, acho que é Fórmula E, Estevão Barros. Você que é da área aí do automobilismo deve conhecê-lo. Fórmula E é muito longe no alfabeto, depois do D, do E, do B. Depois dos números também, né? Te acompanha mais na dianteira mesmo, sim. Fórmula 1. Me fugiu o nome dele agora, eu vou ficar tentando lembrar a live todinha. Isso porque a gente não tá ao vivo. Isso não é saudável não, cara. Rapaz, como é o nome dele? Tu acha que tem alguém saudável aqui, meu amigo? Não. Mas o ponto é esse, a gente pode olhar para o vizinho lá do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que vamos supor aqui uma tragédia, os 4 R's lá brigam. Saia no soco, um morda a virilha do outro, né? E aí, cara, como é que vai ficar o Atlético Mineiro? Porque dirigente de futebol passa, a gente já viu muito isso aqui no Brasil. E o clube acaba ficando. Tem projetos aí como o Parmalat, depois o Palmeiras sofreu. O projeto American... Não é American Pie, eu sei que tu já ia me dar. Mas era um banco lá latino-americano que investiu no Vasco nos anos 2000, que o Vasco foi até... Kia e Corinthians, pô. Isso. Era MFI, né? Sei lá. MFI. Kia Jorabichan. Sim. Isso. Unimed e Fluminense. American Bank era do Vasco, lembrei. Mais recente, Unimed e Fluminense, que inclusive rendeu aí o grande Mário Bittencourt na presidência agora, né? Sim, ele era advogado do Fluminense à época. Então você tem esses projetos aí, e se não for feito um fair play financeiro, deu para ver, o Fluminense brigou para não cair, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro caíram, e se eu não me engano, eu acho que o Coritiba também teve um projeto assim na época do Alex Cabeça, ou foi só um sopro mesmo de um bom time formado? Foi só uma cabeçada. Ele encabeçou o projeto, mas não foi para frente. Pois é. Então, o fair play financeiro seria ideal, Estevão Barros, para ser aplicado nos clubes brasileiros. A questão principal é essa que você falou mesmo. Quem aplicaria? Eu, você, a Conmebol, a CBF? Questões que teriam que ser debatidas antes. E eu acho que esse modelo de SAF, cada vez mais o futebol está virando um esporte caro, Estevão Barros. Jogadores, principalmente no Brasil, os salários dos jogadores são muito inflacionados. E aí fica difícil para os clubes fazer investimentos. O clube brasileiro hoje só faz categorias de base, praticamente, traz jogadores que já não servem para a Europa, ou com uma oportunidade de negócio que tenha na Argentina, Uruguai, países onde o Brasil ainda tem uma apreciação do câmbio sobre os demais países. Além da SAF, uma outra saída que é interessante também e que muito se discute é a Flamengada. Por que Flamengada? Porque é um movimento de justamente aplicar na prática tirar o Flamengo. Esse discurso também. Esse discurso de, olha, nós vamos pagar dívidas primeiro, nós vamos aqui ter anos ruins esportivamente, vamos ali ter times medíocres, mas em um determinado momento, quando tudo tiver quitado e as contas estiverem acertadas, aí sim a gente vai começar a investir e montar times fortes e voltar a competir. Foi um movimento que o Flamengo fez ali, iniciando em 2013, com
o Eduardo Bandeira de Mello. E teve ali, foi campeão da Copa do Brasil em 2013, e depois passou anos aí amargando até conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no ano de 2019 com um time já um dos elencos mais caros do Brasil, se não o mais caro, não me lembro a época. Mas a Flamengada, é claro que a Flamengada também, ela só acho que se aplica a poucos clubes no Brasil que acho que conseguem. Acho que só se aplica a um clube no Brasil que tem o tamanho da cota de TV que tem. Então, mas não só isso. O Corinthians também tem. Acho que o São Paulo poderia fazer isso. Enfim, é um outro movimento aí, Adiel. E muitos clubes tentaram embarcar, como eu já falei, o São Paulo, o próprio Duílio quando assumiu. Enfim, é um discurso que virou meio padrão de dirigente, mas que na prática são poucos que aplicam ele. Se fosse para apontar um dos dois entre São Paulo e Corinthians, Estevão Barros, eu apontaria o São Paulo, viu? Cara, você tá muito chateado com o Duílio Monteiro Alto, né? Não, mas eu tenho argumento, Cassiano. Calma, eu vou te explicar. O São Paulo tem um estádio quitado, tá? Esse é um argumento principal, acho que, de tudo isso. E tem uma torcida comprometida com isso. Eu não estou falando que a torcida do Corinthians não é, mas eu acho que a torcida do São Paulo confiaria mais em quem desse essa palavra de que ia passar por um período um pouco mais medíocre do que a do Corinthians. Do Corinthians ela é muito mais imediatista, Estevão Barros. Eu acho que esse. Eu não sei até que ponto também, mas eu acho que dos dois o São Paulo conseguiria gerir melhor isso. Não daria certo em todos os clubes do Brasil, Estevão Barros, porque os clubes eles dependem muito de receitas de apoio do governo, apoio de patrocínio, cota de TV, e para organizar isso você precisa gerar um engajamento. De novo, volta aquela palavra do momento, né? Engajamento. De alguma forma o time precisa estar disputando competições, os clubes precisam estar nos assuntos mais comentados, porque tudo isso, querendo ou não, gera visibilidade e apoio de patrocínio. Se você falar que a sua equipe vai passar um momento de baixa, quem é que vai querer patrocinar um clube que anunciou que vai passar 3 anos não disputando nada? Então, acho que para um clube médio, um clube baixo do Brasil, de pouco investimento, vai ser difícil organizar essas dívidas. Ele precisa gerar essa visibilidade. O Corinthians pode, mas eu não sei se tem culhão para isso, sabe? O presidente chega lá e fala, olha, nós temos aí um plano de 4 anos, a gente não vai ganhar nada. Chegar e esse cara não vai ganhar nem o voto da família dele na eleição para presidente. Então, a política, ela influencia muito nisso. O Flamengo deu certo, Estevão Barros, mas só em 2019, quando aquele time que fez mágica no Brasil conquistou tudo, é que isso virou, de fato, a bandeira do torcedor do Flamengo. Até então, todo mundo ainda reclamava, olha, nós temos um time que não ganha nada. Abel Braga sofreu com isso, porque teve Arrascaeta e Gabigol e quase foi eliminado da Libertadores. Ele foi demitido uma derrota em casa, se não me engano, para o Penarol por 1-0. Então, até Jorge Jesus chegar... 2-2. Até Jorge Jesus chegar, ninguém lembrava dessa era Bandeira de Mello, a gestão que ele organizou tudo. Depois que o Flamengo ganhou a Libertadores de 19, o Brasileiro de 19 e tal, aí sim, todo mundo falava, olha, você está colhendo os frutos da gestão Bandeira de Mello que começou em 2013, papapá. Então, Estevão Barros, é melhor fazer o que o Bandeira de Mello fez. Só executou, ele não falou, porque se você falar, claramente vai ser cobrado e as coisas vão ruir. Eu acho que é assim que pode funcionar, entendeu? Porque se você chegar e esse ser o mantra da sua gestão, isso vai dar problema, vai dar BO e vai derrubar todo o seu projeto. Você ia comentar, Cassiano? Não, tem uma questão interessante, com a gente que trabalha com o mercado, a gente sabe. Eu trabalho com o mercado e o Cudê também trabalha com o mercado lá no Internacional. Falo mercado financeiro, mercado bancário, lá na Ângelo Consultoria. Não sei se eu já falei dessa empresa aqui, excelente empresa. Só um parênteses rapidinho, antes de você concluir sua fala. Você viu que o Popó, inclusive fica aí a dica para ele seguir a Cássio Ângelo Consultoria, que ele se envolveu com criptomoeda e perdeu dinheiro. E aí eu gostei muito das aspas que ele soltou na entrevista. Abre aspas pro Popó. Fui otário. Fecha aspas pro Popó.
Gostei bastante aí da sinceridade, da honestidade do nosso Popó. O outro foi malandro, né? Ai, uma dica, Xancho. Tem a questão do movimento também de posicionamento de marca no mercado, Adiel Reis e Estevam Basso. Um dirigente fala isso, receita de patrocínio vai cair bruscamente. Porque futebol é uma paixão, cara. Se você falar que seu time não vai brigar por títulos, a torcida não vai enganjar e o patrocinador não vai ter interesse em investir. Aí as receitas vão cair e esse trabalho vai ficar muito mais difícil de ser executado a curto prazo. Porque um clube de futebol ele precisa muito de uma DRE, um demonstrativo de resultado financeiro curto, forte, com muitas receitas entrando, porque precisa pagar altos salários para ter bons jogadores. Você citou aí a equipe do Rubro Negro, mesmo montando times inferiores, ainda tinha bons jogadores, como Elias, se eu não me engano, o Paulo Guerreiro, à época, era um bom centroavante ainda. Trauco. O excelente Trauco, César Martins, grande zagueiro, Muralha, goleiraço. Wallace. Hernani Brocador. Wallace, Hernani. Segundo o Franjinha, o Hernani que é melhor do que o Cano. Compararam o Hernani com o Zico, porra. Os caras são porra. Não, porque o Cano tava no Vasco, entendeu? Aí o Franjinha disse que o Hernani era melhor do que o Cano. Que o Hernani era pulverizador. Sim. Pulverizou a própria carreira, né? Inclusive. Então tem essas questões. Muita gente também tem que ter em mente do posicionamento da marca do clube no mercado. Isso aí já me leva à questão que o Estevão me perguntou sobre as SAFs. Quando você tem um dirigente dito profissional que teoricamente ficaria blindado das opiniões públicas, claramente a gente sabe que ele vai ser mais responsável com o dinheiro. E aí tem uma questão interessante que eu pensei na frase do Estevão Barros, que ano que vem, 2024, já começa a mudança na distribuição de cotas da TV. Sim. Isso vai fazer com que os clubes tenham que se reorganizar mais uma vez financeiramente, porque agora a cota vai ser por desempenho esportivo. Não vai mais ser só por audiência de TV. Sim, bem lembrado. Existe para ano que vem, né? A Libra e a Liga Forte Futebol entrarão em vigor aí, seus acordos. E aí a distribuição das receitas de TV mudarão. Mas eu também gostaria de fazer um contraponto aqui. Na verdade, acho que seria uma síntese, um pouco disso que você falou, um pouco do que o Adiel, que é justamente essa questão do engajamento, dessa questão do posicionamento de marca. Sobre, por exemplo, a torcida acabar perdendo interesse. Eu acho que o cara tem que ser bom, e aí entra naquela outra questão que a gente discutiu. São poucos os bons dirigentes aqui que realmente fazem um trabalho decente no futebol brasileiro e tal. Mas eu acho que se o cara consegue vender esse discurso pra torcida e a torcida comprar, porque foi um pouco o que aconteceu com o Flamengo. Os caras, beleza, os times vão ser uma merda. Houve pressão? Claro que houve, porque o time ficou muito próximo de não cair em 2014, eu acho 2015. Que caiu. Eu acho que caiu. E acho que, mas no geral o flamenguista acabou comprando a ideia, e depois, quando a coisa virou, eles estavam lá e valeu a pena. Eu acho que tem muito disso também, do cara saber comunicar e saber vender o peixe, porque aí acho que a torcida consegue até já se preparar para isso, entender o momento e pensar a longo prazo. É o famoso trust the process, como gostam de dizer os americanos, porque tem muito disso nas ligas americanas. É claro que é outro cenário também, a maneira de se organizar é bem diferente, mas os times, o processo que eles chamam de tanque, né? Quando um time abre mão da temporada visando, por exemplo, uma melhor posição no draft, fazer uma limpa no elenco e recomeçar basicamente do zero. Acho que é basicamente isso aí que os times, né, alguns poderiam tentar e fazer esse movimento. Então, mas isso tem que ser bem comunicado, tem que ser bem falado, acho que, e tem que ser bem feito também, porque não é só comunicar, não é só falar, porque a gente cansa de ver aí dirigente
conversando e dando esse papinho, mas fazer que é bom nada. Então acho que um outro exemplo aqui que me veio à cabeça é o Santos, que começou lá com o Andrés Rueda. Esse para mim é um exemplo muito peculiar, porque o Andrés Rueda foi eleito, ele que tem todo um know-how aí no mercado financeiro e tal, né? Não sei nem se financeiro, mas enfim, no mercado. E ele dizia, quando foi eleito, que não gostava de futebol, mas que colocaria gente que entendesse. E aí muita gente falou, depois de já eleito, falou, bom, mas se ele não entende de futebol, como é que ele vai saber se o cara que ele vai contratar entende ou não de futebol? Então fica difícil. E aí paradoxo, eu lembro... então. E aí eu lembro que quando ele entrou, ele fazia lives, tipo, mostrando o orçamento do clube e tudo mais. Hoje parou, o clube tá uma zona, muita gente tá puto com ele. Não tem mais dinheiro pra mostrar. Não tem orçamento. Exatamente. Não tem mais o que mostrar. Um treinador novo toda semana. E aí o clube tá nessa pindaíba. É mais um que entrou com esse discurso de não, vamos aqui manter uma austeridade, vamos salvar o clube, e agora vai ladeira abaixo, Adiel. Ah, cara, na boa, Estevão Barros. Se eu não sei fazer uma coisa, eu não me meto a fazer ela, viu? De verdade. Porra, não, eu não sei de futebol. Aí o que eu vou fazer? Me candidatar a presidente de um clube de futebol. Porra, sério? E sério que ele ganhou a eleição? O Santos está na situação que está, não só por causa da gestão Andrés Rueda, tá? Mas você falou muito bem, você lembrou dessa frase dele, que ele falou que ele não sabe de futebol, mas vai contratar quem sabe. Como é que ele vai saber? O Santos está aí, na situação que está, na pindaíba, não consertou as finanças e provavelmente, Estevão Barros, não consertará tão cedo, viu? Cara, é triste ver um clube do tamanho do Santos, com a história do Santos, passando por isso. Mas isso é a realidade que não é exclusiva do Santos. Paraná Clube, a gente pode falar aqui, que foi um clube que já passou pela Série A do Brasileirão e hoje está sem calendário, como você falou. Santa Cruz. Então, são clubes... E o Santa Cruz é um caso especial, né? Porque o time caiu pra série, chegou a ficar na série D ou ficar sem divisão, aí se recuperou, voltou pra série A e depois caiu tudo de novo. Impressionante essa gangorra que viveu o Santa Cruz aí. Então, cara, isso é só gestão. Desde o começo desse projeto Meio Armadores, eu sempre falava, cara, futebol é gestão, futebol é paixão, como o Cássio falou, tem emoção dentro das quatro linhas, ok, mas se você não tiver planejamento para montar um bom time, esquece, meu amigo, você vai brigar para não cair, você vai brigar pelas últimas colocações e é o que tem. Infelizmente, muita gente não acredita nisso, muita gente acha que futebol é você contratar bons jogadores e simplesmente é isso, você precisa ter... Não, tem toda uma estrutura por trás, que se você não tiver conhecimento, se você não tiver um Cássio Ângelo lá para fazer a consultoria das suas finanças, se você não tiver um grupo administrativo muito forte, não adianta investir dinheiro. Um abraço pro Sheik do Paris Saint-Germain, não adianta contratar medalhões, não adianta trazer o Sérgio Ramos, Messi, Neymar, Mbappé, trazer Donnarumma e Keylor Navas, e não vai ganhar a Champions porque não é assim que funciona, entendeu? Não é dessa forma. Você não é uma Master League do Bomba Pet que você contrata. Já é um péssimo exemplo de gestão, porque ele contrata 2 goleiros caros, sendo que só joga um, né? Sendo que só joga um. Aí ele bota os dois para brigarem, né? Para disputarem posição. Excelente, né? Gestão de relacionamento. Então é isso, cara. Estevão Barros. Você precisa saber o que você está fazendo, entendeu? O exemplo do Andrés Rueda veio a calhar muito forte sobre isso. Falar que não sabe, não conhece de futebol e vai se candidatar a presidente de um clube de futebol, porra, no mínimo isso é absurdo. E aí quando você acha que nada pode... Tem um outro exemplo, rapidinho. Luiz Gonzaga Beloso, um dos maiores economistas vivos no Brasil. Cara, escreve deliciosamente bem. Leitura do Luiz Gonzaga Beloso você consome assim rapidamente. E foi rebaixado quando foi eleito presidente do Palmeiras. Verdade. E bem lembrado, hein, Cássio? E só pra citar aqui uma frase do Adiel que me chamou muita atenção, que ele falou que não adianta você investir se não tiver uma estrutura por trás, Cássio Ângelo. Ou seja, para funcionar as coisas tem que ter uma estrutura. Fazer o seu negócio crescer tem que ter uma estrutura por trás. Tem que ter uma estrutura por trás.
Grande frase aí do Ediel Reis. Pequenas empresas e grandes negócios aqui no meio armadores. Vamos elencar então uma brincadeira aí que foi sugerida aqui por esse programa. A gente trazer aqui 2 exemplos de... Na verdade, um exemplo de gestão boa e outro ruim. E pode começar, Cássio Ângelo. Um exemplo bom aí e outro ruim. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Por quê? Porque o Atlético Paranaense, há 11 temporadas, o caixa do Atlético Paranaense está fechando positivo. E o Mário Celso Petralha sabe fazer uma brincadeira muito legal, cara. Ele engana todo mundo na hora de vender. Vendeu o Serino pro Rubro Negro, o Pablo pro São Paulo. Acho que o Camacho ele vendeu também. Nossa. Vendeu o Everton. E aí depois ele contrata barato, cara. E eles rendem ainda um pouquinho. Mas o Atlético Paranaense, brincadeiras à parte, questão que há 11 anos fecha no azul, tá sempre brigando por títulos, não faz loucuras financeiras, brigou com a Rede Globo, que é a principal fonte de receita de muitos clubes, não tinham seus jogos no TV aberta, ainda não tem os seus jogos na Sport TV, já aceitou o pay-per-view, pelo menos fez já alguma coisa. Pay-per-view do Atlético Paranaense já entra uma receita. Mas uma equipe que tem uma gestão financeira boa o suficiente para brigar com a Rede Globo, que é a principal, como eu falei há pouco, fonte de receita, merece um abraço do nosso timaço. E a ruim foi o Cruzeiro, né? Que a gente já comentou aqui. Sim, lá no começo da live. Não precisa se fazer repetitivo, mas só para resumir, o live, estamos gravando aqui, cara. O costume dele. Clube que renovou com jogadores medalhões por muito tempo. Fred, Thiago Neves, Dedé, Bruno Rodrigo, Fábio, Edilson. E aí tinha uma folha salarial caro, com jogadores que não davam retorno técnico suficiente. Não à toa, tecnicamente, foi rebaixada. Esqueci até de citar o Thiago Neves. Além de... Não sei se vocês vão lembrar, mas o Cruzeiro teve uma época que fez muita aquisição de jogadores. E aí tinha que emprestar muitos jogadores também. Assim como o Palmeiras fez no começo da gestão, se eu não me engano, do Bruno Nobre. O Palmeiras chegou até 86 jogadores no seu elenco. E para mim... Mais o Cristaldo. Isso. Mas o Cruzeiro teve Riasco, Felipe Seymour, Marinho, Rafael, eu lembro que eles chegaram a contratar Marinho numa época. Sim. Então, receita do fracasso, cara, o Cruzeiro. Realmente Quem será que o Adiel vai elencar como gestão? Como gestão ruim eu já faço uma ideia. Eu quero saber a boa, Adiel Reis. Não dá pra deixar o Adiel por último, não? Pra criar esse suspense? Tá, vamos deixar ele por último. Eu vou citar então um exemplo de gestão boa, que já foi citado aqui também, a do Fortaleza, que é uma... Inclusive o Fortaleza virou SAF, e um detalhe muito interessante é que quem controla a SAF é o próprio Fortaleza. Eles organizaram a casa, né? O presidente Marcelo Paes arrumou todo o clube. Já tinha esse interesse de transformar o clube numa SAF, e aí eles decidiram então basicamente separar o futebol do social, que para mim já é um grande passo. Tudo bem você não ter ali um grande investidor, mas você já conseguir afastar uma coisa da outra, acho que já é um mérito absurdo. E ele usando, né, como, por exemplo, para conseguir investimentos, conseguir atrair parcerias, ele usa justamente o próprio clube como é que pode... Aí você vou precisar da sua ajuda, Cássio Ângelo. Fiador. Como? Fiador. Como fiador, exatamente. E tá fazendo uma gestão muito boa. Pode ser campeão da Sul-Americana, tem feito trabalhos excelentes. O clube, desde que voltou à Série A, se mantém ali e faz campanhas muito boas. Colocou o clube na Libertadores, enfim. É uma gestão, tanto do ponto de vista esportivo, excelente, e do ponto de vista financeiro, muito responsável.
Então eu coloco o Fortaleza, que também é um time do Nordeste do país, que também tem dificuldades absurdas, né, de gerar receita, de conseguir atrair patrocínios e investidores, porque você fica ali muito nas margens ali, os clubes do Nordeste acabam sendo muito excluídos ali das principais cotas de TV, enfim, a repercussão é menor e ele faz uma gestão muito boa, então eu coloco ali o Fortaleza. E um exemplo ruim, eu vou de Leco, a gestão Leco no São Paulo, porque para muitos é o pior presidente da história do clube. Ele... Estevão? Oi? Tem como a gente dar uma pausa rapidinho na gravação? Tá. Cara, tem um som, não tá muito legal aí, cara. Vê se não é o seu mic, Adil. E aí? Acho que foi. Você tava ouvindo também, Estevão? Aham. Beleza, isso não era impressão minha, não. Já pode continuar. Um exemplo negativo vai ser a gestão Leco do São Paulo, porque para muitos ele foi o pior presidente da história do clube, aumentou em muito a dívida do São Paulo, que já não era pequena, e com as promessas de que não, a gente vai arrumar a casa. Ele foi, do ponto de vista esportivo, muito ruim, foi um dos piores momentos, aliás, acho que foi o pior momento da história do São Paulo. E administrativamente ele também não cumpriu aquilo que ele havia dito, que era justamente a ideia de vamos pagar as contas primeiro e depois investir no futebol. E mudou o estatuto, enfim. Aliás, desde que o Juvenal Juvencio mudou o estatuto para conseguir aquele terceiro mandato, as coisas no São Paulo decaíram muito. Mas acho que o ápice foi a gestão Leco. E fica aí a minha crítica ao Leco. Espero que ele nunca mais pise no Morumbi. Pode ficar bem longe. Fico muito agradecido quando ele saiu. Soltei rojões aqui em casa. Não que eu goste do Casares, viu? Mas é porque... Os maiores ou menores. Exatamente. O Leco é tenebroso, então pra mim é um exemplo ruim. E esses são os meus exemplos aí, Adil Reis. Cara, é suspense para saber qual é o exemplo negativo, né? Mas antes disso, Sérgio, eu vou falar de uma gestão aqui que é saudosa, tá? Do presidente Sandro Luiz Palaoro, da Chapecoense, que morreu na tragédia. Cara, exemplo de gestão da Chapecoense, eu acho que ainda não ocorreu no futebol brasileiro, tá? É uma equipe que subiu da Série D, passou por todas as divisões, até chegar na Série A sem nenhum descenso. Foi anos seguidos e estava prestes a disputar uma final de Copa Sul-Americana. Não sei se conquistaria, mas só o fato de ter chegado naquela final, ia fazer uma final no Couto Pereira, com um elenco competitivo. Caio Júnior era o treinador daquela equipe. Então, acho que isso muito mais, Estevão Barros e Cássio Ângelo, atrai a minha admiração. Realmente ele caiu. Atrai a minha admiração justamente pelo fato de que você não tem um clube com estrutura, entendeu? Você pega um clube do zero e consegue fazer um time competitivo. Você tem a possibilidade de ser presidente do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, Palmeiras, você vai ter investidores. Agora, Chapecoense, você tem Brusque na Série B agora, que garantiu acesso, São Bernardo, você pegar um clube desse para gerir e conseguir fazer esse projeto todo, eu acho muito mais admirável você conseguir tornar um time competitivo com pouco investimento. Então, para mim, a gestão da Chapecoense, da saudosa Chapecoense, campeã da Sul-Americana, acho que fica aqui como um exemplo positivo. Agora, gestão negativa, exemplo para mim, Estevão Barros, eu fiquei muito na dúvida entre o Duílio e o Espantalho, que está como presidente do Corinthians, tá? Hoje, porque os dois, ambos, o Duílio e o Espantalho, porque parece que quando ele vai dar coletiva, ele parece um espantalho, só fica repetindo as coisas. Mas no Twitter ele é foda, nas redes sociais ele é foda, ele sabe de tudo. Todo mundo é assim. Sim, sinceramente, cara, na boa, Duílio, você conseguiu pegar um clube competitivo, clube com condições, de montar um elenco que não precisava ter nomes conhecidos, mas precisava ter jogadores que de fato queriam jogar futebol. Ele poderia ter feito a limpa na folha salarial. Tem alguns laterais aqui que eu não vou citar o nome, que já poderiam ter se aposentado, ter ido embora do clube, carecas. Trazer jogador paraguaio laterais aí, carecas. que demorou 9 meses para fazer o primeiro gol
Não é possível, cara, que esse cara contratou esse tipo de jogador. Jogam com a camisa 6? Laterais carecas que jogam com a camisa 6. Já passaram no Atlético Mineiro e sabem bater pênalti? Laterais direitos, que são reserva de zagueiro improvisado. Cara, sinceramente, um exemplo aqui, o Florentino Pérez dispensou o Sérgio Ramos, ídolo do Real Madrid, porque ele não queria... o Real Madrid ofereceu 1 ano de contrato, o Sérgio Ramos disse, não, eu quero 2, eu tenho história no clube. O Florentino Pérez falou, beleza, tua história é legal, vai-te embora, sai daqui, eu não vou pagar 2 anos para um cara que tá envelhecendo. Ele mandou embora o Vanderlei Luxemburgo, mandar o Sérgio Ramos é facinho, pô. É louco, meu amigo, é assim que se faz, futebol é negócio. Ah, não, sim, tem história, precisa o maior artilheiro da Neoquímica Arena, blá, 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 um monte de coisa, ok. Mas tudo bem, marcou história, mas é passado, você precisa olhar para o presente. O presente, o Corinthians não precisando de jogador competitivo barato. E a gente fica falando várias vezes aqui, na América do Sul existem jogadores bons e baratos para você investir e montar um time competitivo, mas não, você quer trazer os caras que tiveram história em 2005, 2007, 2012, monta um elenco velho, não consegue correr, mas tá aí, é um elenco caro, folha salarial, o salário mais baixo é R$300 mil, fora o caso do Luan que eu não preciso citar aqui. Então, Duílio, não vejo a hora de você largar a presidência do Corinthians. Que isso. Forte abraço, viu? Tamo junto. Olha aí, um que vai votar no Augusto Melo aí. O Augusto Melo já tem um voto aqui do Meio Armadores. Adiel Reis já claramente vai apoiar. Ele e a família dele, eu acho. Exatamente. Então já tem aí alguns votos aí. Deve ser, sei lá, 2, 3, 4, enfim, não sei o tamanho da família do Augusto Melo. Então... Só eu sou corintiano na minha família, então só eu mesmo que vou votar. Meio ruim pro Augusto Melo ficou agora. Mas já tem um melhor que nada, cara. Melhor do que o Duílio, que perdeu 1, né? Exatamente. O Duílio tá com -1, o Augusto tá com 1. Então o saldo é positivo. Então, se o critério de desempate for o saldo, o Augusto vence aí. Gols fora, né? Gols fora, exatamente. Senhores, vamos encerrando aqui esse episódio do podcast Área a Área. Voltamos na semana que vem com mais um episódio, mais um assunto que a gente vai aqui debater, destrinchar, enfim, ameaçar, né, no caso do Adiel, xingar, se revoltar, enfim. Tudo que a gente faz aqui no Meio Armadores é que você já tá ligado. É isso então, muito obrigado por ouvir também esse episódio. Compartilha aí com seus amigos, com sua família, com seus inimigos também, por que não? Acho que talvez... O grupo do trabalho é bom botar. Talvez seja até um caminho pra vocês fazerem as pazes ou terminarem de vez, né? Começar uma porradaria aqui. Manda pro seu ex. Também. Outro, né? Manda pro seu ex que é São Paulino, Vascaíno, Corintiano. Manda aí pra ele. É melhor que tu mandar um oi sumido, cara. Lembrei de você. Aí manda. Porque um oi sumido. Você mesmo aqui, eu ouvi um podcast, lembrei de você. Sim, você. Estava ouvindo um podcast sobre gestão desportiva, lembrei de você aqui. Você precisa gerar. Estavam falando de. Você precisa gerar melhor aí os seus gastos, viu? Tá gastando muito dinheiro aí à toa. Aquela pessoa que te deve, então. Exatamente. Uma boa. Procurar ele numa consultoria. De cobrar. Voltamos então na semana que vem. Tem também, fique ligado aí na nossa agenda. Siga a gente no Instagram, @meiarmadores, se inscreva no canal pra não perder nada, certinho? Valeu, falou e até mais. Valeu. Um abraço, Dudu. Isso.